Oi, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de matemática, não é? Eu já fiz a aula de química aí, vocês já viram, devem já estar respondendo a atividade. E hoje a gente vai para a aula de matemática. É, qual vai ser o conteúdo que a gente vai entrar agora? Vai ser a parte de trigonometria na circunferência. Vamos primeiro determinar o que é um arco de circunferência. Eu tenho, digamos que eu pego essa circunferência aqui e vou destacar dois pontos nela, A e B. Se você olhar aqui, esses dois pontos A e B de centro O, não é? Na circunferência, vai formar um arco grande e outro arco menor. A gente vai levar em conta aqui esse arco menor, esse arco AB. Então aqui vai formar um arco AB, que eu posso representar por AB com esse sinal aqui em cima. Então essa circunferência, quando eu destaco dois pontos nela, eu vou formar um arco AB. E esse arco AB, ele vai me gerar um ângulo central, O. Então, eu vou ter que AB corresponde ao ângulo central AOB. Isso aqui é a forma de representar o ângulo central. Vamos ver agora a medida de comprimentos de arcos. Vamos ver essas duas relações aqui, ó. A medida está relacionada à medida angular, que é a medida do ângulo. E o comprimento está relacionado à medida linear, ou seja, o comprimento linear do arco. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho duas circunferências de centro O. Ou seja, eu digo que essas duas circunferências aqui são concêntricas. E nessas duas circunferências eu destaco dois pontos em cada uma. Sendo que aqui, nessa circunferência menor, vai formar esse arco aqui. E nessa circunferência maior vai me gerar outro arco. Se vocês estão observando, cada dois pontos nessa circunferência, ou seja, aqui A e B, e aqui A e B, vai me gerar o quê? O mesmo ângulo, ou seja, a mesma medida angular. Mas o que é que acontece com a medida linear, que é a medida do arco? Nesse menor aqui, eu vou ter esse arco, nesse maior eu vou ter esse outro arco. Se você observar, eles não são iguais, esses dois arcos. Ou seja, por quê? Porque eles vão ter comprimentos diferentes. Então, ó, ele gera o mesmo ângulo, mas só que os comprimentos são diferentes. Vamos dar continuidade. Arco de uma circunferência. O que veio ser primeiro, vamos determinar o que é grau. Grau é 1/360 da circunferência. O que é que eu quero dizer? Digamos que eu tenho uma circunferência e eu vou cortar ela em 360 pedacinhos. Cada pedacinho desse eu vou dizer que isso é um grau. Um grau. Então, cada pedacinho dessa circunferência é o quê? É um grau. Vamos ver aí os submúltiplos de grau aí. Ó, eu tenho aqui minuto e eu vou ter segundo. O minuto eu vou representar por esse tracinho, por esse sinal, e o segundo eu vou representar por esses dois tracinhos, que é esse sinal aqui. Então, ó, 1 grau equivale a 60 minutos. É como se eu pegasse 1 grau aqui, ó, e cortasse em 60 pedacinhos iguais. É como se eu pegasse 1 grau aqui e eu cortasse em 60 pedacinhos iguais. E 1 minuto, ele vai ter o quê? 60 segundos. Então, se em 1 grau eu tenho 60 minutos, em 1 grau eu vou ter 360 segundos. Vamos ver agora radiano. O que vem ser um rádio, que é um radiano? É a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio.
Vamos ver aqui na circunferência. Eu tenho essa circunferência aqui de centro O, e aqui eu tomo novamente dois pontos, A e B, certo? Eu tenho aqui, ó, esse raio R, aqui do centro A, e eu tenho esse raio R também aqui do centro a B, sendo que esse raio aqui é igual a esse outro. Quando eu tiver aqui, ó, esse raio aqui, por exemplo, aqui, tomar aqui esse raio do centro A, foi igual ao tamanho do arco, ou seja, eu peguei esse raio aqui e representei fora. Então, quando eu tenho o raio, o comprimento do raio é igual ao comprimento do arco, então eu digo que eu tenho um radiano. Então, quando o raio é igual ao comprimento do arco, eu vou ter um radiano. Relação entre grau e radiano. Pessoal, ó, isso que eu não vou entrar em detalhes, porque esse é conteúdo lá do primeiro ano. Eu tenho uma relação aqui, uma coisa que eu tenho que saber, que 2π em radiano equivale a 360 graus, certo? Isso aqui eu tenho que saber. Vamos determinar aqui outras relações. Complete a correlação. Eu já completei aqui, porque é a segunda vez que eu estou gravando, porque a aula não ficou tão boa não, a primeira, tá bem? Ó, eu sei que 2π em radiano equivale a 360. Então, π, que é a metade de 2, vai ter quanto? 180. Eu gosto de tomar sempre essa relação. Π é igual a 180 porque me ajuda nos cálculos. Eu gosto de tomar essa. Mas se vocês quiserem tomar outra relação aqui, não tem problema nenhum. Eu sei que π é 180. Quando eu divido por 2, vai ser 90. Eu sei que π é 180. Quando eu divido por 3, 60. Eu sei que π é 180. Quando eu divido por 4, 45. Eu sei que π é 180 quando eu divido por 6, vai me dar 30 graus. Então, 2π equivale a 360, π 180, π sobre 2 equivale a 90, π sobre 3, 60, π sobre 4, 45 e π sobre 6, 30 graus. A partir dessas relações aqui, eu posso determinar qualquer outro valor, em π ou em radiano, depende do que ele está pedindo. E sempre por regra de 3. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo. Digamos que eu tenho 2π sobre 7 em radiano e eu quero transformar em graus. É só fazer a relação aqui, ó. Eu sei que π equivale a 180 graus, né? E 2π sobre 7 equivale a quanto em graus? X. Aí eu multiplico o meio pelos extremos. Eu vou ter aqui 2 vezes 180 vai dar 360. E eu vou ter π sobre x, xπ. Como eu tenho π de um lado e π do outro, eu posso cortar. Então vai ficar x é igual a 360 dividido por 7, que isso aqui vai dar 51,43 graus. Certo? Vamos ver agora um segundo exemplo aqui. Veja a relação entre. Vamos determinar algumas coisas aqui, ó. Vamos ver essa relação aqui. Alfa, eu vou chamar a medida do arco em radiano, que na verdade é isso aqui, ó. O ângulo formado aqui dentro. Quando eu tomo 2 pontos, vai formar um ângulo, né? Um ângulo central aqui central na circunferência. L, eu vou chamar o comprimento de quê? Do arco, certo? E o raio da circunferência vai ser essa distância aqui, não é? De A, do centro a A e do centro a B. Eles são iguais, né? Quando eu tomo 2 pontos, o raio vai ser igual. Na verdade, o raio é a metade do diâmetro. Então, digamos aqui, olha o que ele está dizendo, que o raio mede 4 centímetros
Aqui são iguais, né? 1,4 m². O ângulo formado entre o ponto A e o ponto B vai ser 30 centímetros. E o comprimento aqui que ele não sabe do arco, ele quer que eu calcule. Para determinar o comprimento do arco, eu vou ter que o ângulo formado aqui em radiano vai ser igual ao comprimento do arco, que é L dividido pelo raio da circunferência. Uma coisa eu sei aqui, ó, que o ângulo formado foi 30 graus, né? Isso equivale a quanto? A π sobre 6, a gente já determinou, não foi antes? Em radiano. Então, ó, quando eu pego aqui, nessa fórmula, e substituo aqui, ó. Quem é alfa? Alfa não é π sobre 6? Substitui aqui. Quem é L? L é quem ele quer calcular. Quem é o raio? 4. Então, é só fazer a regra 3, né? Eu vou multiplicar 6 vezes L, 6L. E π vezes 4, 4π. Então, 6 está multiplicando L, vai passar dividindo. Então, vai ficar aqui, ó. 4π sobre 6. Eu posso simplificar, não é? Dividir por 2 aqui. Posso dividir por 2. Dividir por 2, 4 por 2, 2, 6 por 2, 3. Isso aqui vai me dar 2π sobre 3 centímetros. Isso aqui eu poderia ainda fazer outro cálculo, se eu quisesse, ó, porque eu sei que π equivale a quanto? 3,14 aproximadamente, né? Eu poderia substituir π por 3,14 e era só o quê? Multiplicar e dividir depois por 3. Bom, pessoal, espero que a aula tenha ajudado. Eu passei lá uma lista de exercícios, vou passar uma lista de exercícios, na verdade eu ainda vou colocar. E o que vocês vão fazer lá é essa relação entre radiano e grau, e vocês vão utilizar essa fórmula aqui para determinar a medida do ângulo, ou comprimento do arco, ou raio, certo? Espero ter ajudado com essa aula. Tchau!